E aí pessoal, dando continuidade aqui ao nosso assunto dos transformadores para instrumentos, aula passada a gente falou um pouquinho sobre os transformadores de potencial, né? Para pegar a tensão elevada e reduzir. Agora nós vamos falar sobre transformadores de corrente nessas duas próximas aulas, mas vou tentar ser um pouco mais resumido, tá? Porque muita coisa que a gente viu para transformador de potencial também se aplica ao caso do transformador de corrente, principalmente quando se refere às normas NBRs. Bom, mas o que é um transformador de corrente? Basicamente, eu tenho ali um primário com poucas espiras ou nenhuma espira. Como assim, professor? Exatamente, já nós vamos ver isso. Um primário com nenhuma espiras ou poucas espiras, e no seu secundário eu vou ter ali uma redução de corrente para 5 A. Então vai depender aí da relação de transformação para definir o número de espiras dos secundários. É basicamente o que vocês viram lá em conversão para transformadores. É idêntico, tá? Não muda nada. A diferença é que esse aqui foi feito para reduzir a corrente para um valor específico, TC, e o TP foi feito para reduzir a tensão para um valor específico. É claro que cada um tem as suas particularidades, tem o seu modo de dimensionamento, tem as suas classes de exatidão da mesma forma, tá? Mas quando eu vou ligar algum equipamento, então no TC, diferente do TP, agora são equipamentos de baixa impedância, certo? Tipo amperímetros, relés, medidores de energia ou de potência, né? E que eles estão ali presentes no circuito de forma a interferir o menos possível. A gente já viu isso em aulas anteriores, quando a gente usava lá o modo do galvanômetro como amperímetro, seguindo aquela mesma filosofia, tá? Então, o princípio de funcionamento se remete ao nosso transformador lá de conversão, e aí eu deixo essa parte aí com vocês, relembrar o material lá da disciplina de conversão. Já indo diretamente aqui as nossas características construtivas do nosso TC, eu vou mostrar vários modelos, né? Porque eles são construídos de diferentes formas e para diferentes usos. E eu vou tentar exemplificar cada modelo que aparecer aqui, se eu conseguir fazer aí uma analogia a algo na vida prática, tá bom? Bom, o TC do tipo barra, o próprio nome já diz, né? O primário dele é formado por uma barra. Eu não tenho ali espiras no primário. Eu tenho ali um núcleo, né, com uma bobina no secundário, e o primário dele é uma barra atravessando então esse núcleo com essa bobina no secundário, que dependendo do valor da corrente que passar pela barra, eu vou ter no secundário ali 5 A. Mas por que da barra, professor? Provavelmente porque a corrente ela é muito alta, ela é muito elevada, que em vez de eu usar bobina de fio muito grosso ali na construção do primário, já utiliza então uma barra, né, do material condutor apropriado, com uma espessura apropriada, a corrente que vai circular por esse TC. Aqui eu tenho uma imagem exemplificando então esse TC do tipo barra. Vocês podem ver aí então o terminal aqui do primário, né, a entrada como se fosse aqui o meu H1 e meu H2, né, lá pro TP, pensando lá no TP. E aqui embaixo eu tenho a saída do secundário, que vai sair 5 A. Aqui provavelmente eu tenho um núcleo toroidal, né, e esse núcleo ele é enrolado aqui, né, feito um enrolamento da bobina então do secundário, que vai me deixar sair aqui 5 A no secundário, isso quando circular a corrente nominal aqui no primário. Aqui eu tenho um outro exemplo do TC do tipo barra, que é muito utilizado em subestações de potência, de média e alta tensão. A gente viu essa figura na aula passada, então eu tenho aqui uma barra, onde conecta aí a minha linha de média e alta tensão, e essa parte mais arredondada aqui é onde eu tenho o meu núcleo, né, meio toroidal, que eu tenho as espiras ali, que vai fazer então que eu tenha uma corrente de 5 A aqui no lado de baixo. Nesse aqui ele mostra uma imagem, né? Nessa imagem ela foi cortada o núcleo, então você vê aqui o núcleo de aço silício, né? Nessa parte. Essa parte mais branquinha aqui seria onde tem a minha bobina, o enrolamento toroidal.
e no meio desse núcleo, que aqui foi cortado, né? Essa imagem foi cortada. No meio desse núcleo toroidal, então, eu tenho a barra atravessando, que representa aí o meu primário. E aí o secundário, então, são várias espiras, né? Para poder ter aqui na baixa, na caixa de terminais, aqui embaixo, a corrente de 5 amperes. Por que eu quero essa corrente de 5 amperes? Para alimentar os meus equipamentos, alimentar os meus instrumentos, que não suportaria uma corrente elevada e tampouco, né, você ter um nível de tensão alto. Imagina a isolação que eu precisava ter nos terminais do meu equipamento para não gerar um curto entre um borne e outro. Então tem tudo isso aí. E sem falar do risco, né, de trabalhar com nível de tensão elevado. Então, eu tenho uma tensão alta, nessa tensão alta está passando uma corrente pela linha, que também tem um valor elevado, reduz esse valor para 5 amperes para poder combinar, casar com as características construtivas do meu equipamento de medição, e aí então eu alimento ali meus relés, meus medidores de corrente, ou de potência, ou de consumo. Bom, em geral, esse transformador pode acomodar até 4 núcleos do tipo barra, tá? O núcleo tem a forma toroidal, a gente acabou de ver ali a imagem, enrolamento com tira de aço silício de grãos orientados, isso aí vocês devem ter visto lá em conversão, e quem já visitou a fábrica da Trael deve ter uma boa noção do que eu estou falando. O enrolamento é uniformemente distribuído em volta do núcleo, a gente falou isso também ali na imagem, tentou mostrar isso lá na imagem. Os enrolamentos secundários podem ser providos com uma ou mais derivações para obter relações de transformações mais baixas com um número reduzido de ampere-espira. Nós vamos ver isso aí já já, quando eu mostrar para vocês os tipos de TC que existem, as combinações que eu posso fazer entre bobinas ou derivações de bobinas. TC do tipo enrolado. Como vocês podem ver, é um TC mais comum, né? Onde eu tenho um enrolamento ali de poucas espiras no primário, um enrolamento de várias espiras no secundário. Então eu tenho simplesmente um TC que pega a corrente do primário e reduz para 5 amperes ali no secundário. É o que vocês mais conhecem aí de transformador. TC do tipo janela. Esse TC do tipo janela, basicamente, eu não tenho o primário, né? Como eu falei lá no início, tem TC que não tem primário, então esse aí não tem o primário. O primário é o condutor atravessando a janela do meu TC. Nesse caso aqui, quando eu não quero interromper uma fiação, cortar o fio para parafusar no meu TC, eu simplesmente passo o condutor por dentro do TC, sem ter que fazer esse corte, né, no condutor, e aí eu posso fixar isso aí num painel de forma que fique mais compacto. Aqui tem algumas imagens, né, de uns TC mais antigos, dos TC mais modernos, e aí você simplesmente passa o condutor pelo centro, formando então o seu primário, e o seu secundário é todo enrolamento ali em volta do toroide na estrutura do nosso TC. E aí o borne secundário dos mais antigos, né, tá aqui embaixo. O primário então é o cabo passando aqui dentro, e aqui eu tenho o borne, que eu vou tirar o borne parafusado aqui por cima, né, do secundário. Então eu tenho a opção de parafusar de um lado como do outro. Então ele é bem prático aí, independente da posição que você colocar ele, ou num painel ou num circuito. TC tipo bucha. O TC tipo bucha é como se fosse o TC do tipo barra, porque ele é montado dentro de uma bucha. Essa bucha pode ser usada num transformador ou num relé, né, o que seja, e o condutor no centro funciona como primário, e em volta desse condutor eu tenho o secundário. Então, de forma mais compacta no meu circuito, eu já tenho ali na bucha do meu transformador ou do meu disjuntor, já o TC medindo a corrente, monitorando a corrente do meu circuito, para daí então tomar a decisão se vai ou não ligar o disjuntor, ou simplesmente indicar a leitura num display de qual que é a corrente, qual que é a potência que está passando no meu circuito. Claro que aí a potência tem que juntar a corrente com a tensão, igual vocês viram aí na aula de laboratório, né? TC do tipo dividido. Nesse caso, vocês já devem conhecer o TC do tipo dividido. Quem tem aí um alicate amperímetro, que sabe quando você aperta o alicate para ele abrir e aí ele abraçar o condutor. Nesse caso, o meu condutor que está sendo enlaçado, ele é o meu primário.
a minha garrinha que está sendo aberta ali é meu TC do tipo dividido. Quando que eu uso isso? Quando eu não quero, de hipótese alguma, interromper o meu circuito, a minha operação, não posso desligar para poder abrir o curto-circuito, passar dentro de um TC tipo janela, isso não pode ser feito. Tem plantas de indústria que não para, só para quando for programado, manutenção a cada certo tempo, né? 6 meses ou mais. Então, numa situação dessa, tem algum defeito, eu quero medir, eu quero testar, eu não posso simplesmente ir lá desligar a planta da indústria e colocar um TC tipo janela lá. Abre lá para me colocar o TC da janela que eu vou pôr meu medidor para medir aqui, para mim poder fazer uma aferição, tentar descobrir o que é o defeito. Não tem como. Então, você usa aí um TC do tipo dividido, tanto para alicate amperímetro como para outros medidores. Vocês vão ver nas aulas de laboratório esse TC do tipo dividido. TC do tipo com vários enrolamentos primários. Então, eu tenho um TC ali que ele tem 1, 2 ou mais enrolamentos primários. Esses enrolamentos primários podem ser ligados tanto em série quanto em paralelo para obter relações de transformações diferentes. Deixa essa parte de você entender o porquê que tem 2 ou mais enrolamentos e como que isso vai afetar mais à frente, porque eu tenho vários exemplos numéricos, ok? TC do tipo com vários núcleos secundários. Então, o outro tinha vários enrolamentos no primário, agora eu tenho vários núcleos. Eu tenho um único primário, que é a barra, passando ali entre P1 e P2, né? Lembra lá que no TP era H1 e H2, aqui no TC é P1 e P2. Desculpa aí que eu coloquei H1 lá atrás, tá? Mas é P1 e P2. Então, eu tenho vários núcleos, onde cada núcleo pode ter relações diferentes, eu posso ter exatidões diferentes para um e para outro, e cada um alimentar um tipo de equipamento. Nesse tipo de transformador de corrente, a seção do condutor primário deve ser dimensionada tendo em vista a maior das relações de transformação dos núcleos considerados. Então, se tiver relações de transformação diferentes de um para outro, a barra ali do primário vai considerar a corrente do maior, tá? TC do tipo com vários enrolamentos secundários. Então, eu tive o caso ali com vários enrolamentos primários, agora também tem o caso com vários enrolamentos secundários, que podem ser ligados tanto em série quanto paralelo para obter relações aí diferentes de corrente. TC do tipo derivação no secundário. Eu tenho um enrolamento no primário, eu tenho um enrolamento no secundário e esse enrolamento ele tem algumas derivações que eu também posso obter aí relações diferentes, né, de corrente. Uma coisa importante a levar em consideração nessa situação é que somente é garantida a classe de exatidão do equipamento para a derivação que tiver o maior número de espira, né, que significa entre o S1 e o S4 provavelmente. Características elétricas do TC. Como vocês podem observar, a figura que representa o meu TC é exatamente a figura do nosso transformador. Eu tenho ali a resistência do primário, do secundário, a reatância do primário, do secundário, e eu tenho o núcleo de magnetização que representa então aí o meu transformador de corrente. Como em alguns casos eu não tenho nem primário, né? Então já pode concluir o seguinte, que o erro que vai acontecer aí na relação de transformação vai estar vinculado à minha corrente IE, do meu núcleo ali, que está descendo para o ramo magnetizante, e a minha corrente IS, tá? Então, se eu somar o IS com o IE, eu vou ter o IP, ok? Então, lembre desse desenho aí quando eu começar a falar de IP, IE e do meu IS, que é a corrente do secundário. Bom, do desenho anterior, o que a gente pode falar? Vai passar uma corrente no primário. Essa corrente no primário, ela é em função da minha carga do meu circuito, tá? Não estou falando da carga do meu TC, tá? Estou falando da minha corrente que está passando na linha ali, no barramento, aonde o meu TC está conectado. E ela vai passar pela impedância Z1 do meu TC, que é R1 mais JX1. Consequentemente, a corrente que circula no secundário do TC,
que é o meu corrente IS, ela vai provocar uma queda de tensão na sua impedância interna Z2, que é quem? R2 mais JX2. E na impedância da carga conectada, que é ZC, né, que chamou de carga conectada, que é meu RC mais JXC, que pode ser um medidor de energia, pode ser um amperímetro, pode ser qualquer tipo de equipamento lá, que afeta o fluxo principal, exigindo então uma corrente magnetizante IE diretamente proporcional a isso. Então vocês viram aí que a minha corrente no secundário vai depender então da minha queda de tensão, né, na impedância Z2 e também na minha impedância da carga, alterando então aí a nossa corrente IE. Bom, a impedância do primário, ela não afeta a exatidão do TC. Então, é importante reforçar isso. A impedância do primário não afeta a exatidão do TC. Tem TC que nem tem primário, tá? Ela é apenas adicionada à impedância do circuito de alimentação. Ó, o erro do TC é resultante essencialmente da corrente que circula no ramo magnetizante, isto é, IE. É esse IE que vai afetar, então, o meu erro do meu TC. Por que meu IE? Porque ó, a corrente do primário, que é o que eu quero representar no secundário, ela é uma composição de IE mais IS. Então, se você está lendo ali a corrente IS, né, você vai ter aí uma corrente IE, está sendo drenada para a parte magnetizante, que pode dar aí um erro em relação à corrente IP, que é a corrente do primário. Então, ó, quando o núcleo entrar em saturação, exige uma corrente de magnetização muito elevada, deixando de ser transferida para a carga ZC, provocando assim um erro do valor considerável na medida de corrente secundária. Mas, professor, vai entrar em saturação? Vai. Por que que vai entrar em saturação? Depende da situação. Imagina num curto-circuito, tá? Num curto-circuito, lá no TP, você vai ter tensão zero. Você, então, não vai ter tensão no secundário. Agora, um curto-circuito no TC, você vai ter uma elevada corrente circulando pelo seu circuito principal. Essa corrente, se ela for fazer a relação de transformação, vai ser muito alta no secundário, né? Vai passar dos 5 amperes. E os seus equipamentos lá provavelmente vão ser danificados, porque a corrente vai ser acima do permitido pela bobina ali de corrente do seu equipamento. Então, o que acontece? Eles são projetados para ter um percentual de sobrecarga, que seria uma corrente acima da nominal, de forma que, a partir dessa corrente, ele vai entrar em saturação. E aí ele não vai deixar mais a corrente no secundário aumentar, mesmo que aumente a corrente do meu primário. Então, isso é um fator de segurança. Vocês vão ver isso, fator de segurança. E assim, não deixa então alterar a corrente acima do percentual definido. Transformador de corrente para medição tem um fator de segurança, transformador de corrente para proteção existe um outro fator de segurança, e a gente vai ver isso ao longo desse conteúdo. Uma outra coisa importante a se falar, analisando aqui pelas equações, é o seguinte: como eu tenho uma corrente no primário, essa corrente no primário está circulando em função da minha carga, da minha rede ou do meu barramento, eu não posso deixar o secundário do transformador de corrente em aberto, porque se tem corrente no primário, essa corrente ela precisa circular no secundário. Senão, se você abrir esse secundário, você vai gerar ali uma DDP muito alta entre os terminais do lado de baixa do seu TC. E isso pode vir a danificar tanto o seu TC como a dar algum problema para quem estiver operando uma situação igual a essa, simplesmente está lá, vai lá, desconecta o secundário do TC e abre uma corrente elevada passando no primário. Então, quando você for mexer com um TC, é recomendado que você, primeiro, desligue o circuito, né, que você vai colocar o TC, a não ser que seja o de janela, que você já simplesmente vai chegar lá e fechar ele, né, quando você fechar, ele já está dentro do circuito.
Então, e outra questão também é o seguinte, quando você for tirar o seu equipamento do TC, vamos supor que eu tenho um painel, que eu tenho um TC, está lá ligado alguns medidores, e por algum motivo eu vou tirar esses medidores do lugar, mas não tem como eu tirar o TC, porque o TC está ligado em série com o meu circuito, eu não vou desligar a planta agora, da indústria, o que seja, e o TC vai ficar lá. Então, nessa situação, você precisa curto-circuitar o secundário do seu TC. Simplesmente fazer um jumper entre a saída S1 e S2, para que a corrente no secundário continue circulando pelo secundário, ok? Não deixar o secundário de TC aberto, tá? Uma das situações que é muito encontrada com fraude é a pessoa ir lá e curto-circuitar antes do medidor, né, que tem um TC, que aí do TC vai para o medidor de energia, para faturar a energia. A pessoa ela vai lá, ela consegue de alguma forma ter acesso aos terminais do TC e ela faz um jumper lá no TC, em vez da corrente circular pelo medidor, ela passa pelo jumper e quando estiver próximo do leiturista vir fazer a leitura, a pessoa vai lá e remove o jumper e aí passa então a fazer a leitura. Acontece, já aconteceu várias vezes isso aí, tá? É comum esse tipo de fraude. E muitas vezes, quando a concessionária começa a desconfiar da leitura, a primeira coisa que ela faz é testar os TC, ver se os TC e os TPs estão funcionando, para ver se não é erro, né? Ou no TC, ou no TP, ou no medidor de energia. Ou se tem fraude, né? Então é por aí que começa a fazer essa análise. E as correntes nominais, professor? Bom, a NBR 6856 ela já traz padronizada as correntes nominais de um TC. Então eu tenho aqui na norma de 2015, ok? Essa norma de 2015, a 6856, ele traz já o TC de 5 A no secundário e de 1 A no secundário. Então eu tenho uma corrente nominal aqui de 5 para 5, então eu tenho uma relação de 1 para 1, ou de 5 para 1, então eu tenho uma relação aqui de 5 para 1 e assim por diante. 10 para 5, então 2 para 1, 10 para 1, então já vai ser a relação direta, né? 10 A para 1 A, então é 10 para 1 em termos de relação. E aí tem vários valores, né? 10, 15, 20, até chegar aí ao valor de 10.000 A. Essa tabela é a tabela de correntes primárias e relações nominais simples, ok? Só tem aí um enrolamento, então, no primário e um no secundário. Já essa tabela, ela apresenta as correntes primárias e relações nominais dupla para ligações série ou paralela. Então, eu tenho aqui, ó, corrente do primário, 5 ou 10 A para 5. Ou 5 ou 10 para 1. E esse enrolamento pode ser ligado, então, série ou paralelo para obter esses valores. Então, eu tenho 5 para 5, eu tenho 1 para 1, ou 10 para 5, eu tenho 2 para 1. Tá? A mesma análise você faz agora de 5 para 1 A, então você tem 5 para 1, 10 A para 1 A, então você tem 10 para 1. E a mesma coisa para todos os outros. Essas tabelas eu atualizei hoje, tá? Quando eu fui fazer a atualização da aula, porque isso aí já modificou bastante em relação à norma antiga, onde saiu o primeiro material, tá? Então, sempre, eu não vou me apegar a essa questão, mas eu sei que toda vez que você for dimensionar ou precisar comprar um TC para algum estabelecimento, você, lógico que vai recorrer à norma NBR 6856, porque lá te dá todas as especificações que você precisa saber para poder dimensionar, né, o seu TC ou o seu TP, ok? Eu estou mostrando aqui, mas já fica subentendido que vocês sempre vão recorrer às normas NBR dos equipamentos antes de você comprar ou definir qual equipamento você precisa. Bom, a NBR 6856, ela adota a seguinte simbologia para a definição das relações de corrente. Lembra da aula passada, quando a gente falou do sinal de 2 pontos, do hífen, barra e o X? Vamos ver aqui para a corrente como que fica. Sinal de 2 pontos deve ser usado para exprimir relações de enrolamentos diferentes, como por exemplo, 1 para 1, 20 para 1, 300 para 1. Então,
Relações de transformação. O hífen deve ser usado para separar correntes nominais de enrolamentos diferentes, como por exemplo, 5 para 5, 300 para 5 ampere, né? 300 para 5 ampere, nesse caso, 2 enrolamentos primários, 300 para 5, nesse caso, 2 enrolamentos secundários. Então, nesse caso, quando eu estou falando de corrente direto, eu uso o hífen. O X deve ser usado para separar correntes primárias nominais, né? Ou ainda relações nominais duplas, como por exemplo 300 ou 600 para 5, né? Então você usa um X ali, que você pode ter tanto 300 para 5 como 600 para 5. Provavelmente você tem duas bobinas ali de 300, ligando elas em paralelo você passa para 600 amperes. Correntes primárias nominais cujos enrolamentos podem ser ligados em série ou em paralelo. Então, X é quando eu tenho enrolamentos que eu posso ser ligado em série ou paralelo. A barra deve ser usada para separar correntes primárias nominais ou relações nominais obtidas por meio de derivação, efetuadas tanto no enrolamento primário quanto no secundário. Por exemplo, 300/400 para 5 ou 300 para 5/5 ampere. Nós vamos ver já os exemplos em relação a isso. Aqui, ó, já chegamos. Correntes nominais, então vamos lá. Esse TC, ele tem 1, 2, 3, 4 bobinas de 150 amperes. No caso de eu ligar elas em série, eu tenho 150. Se eu ligar de duas em duas em paralelo e em série essas duas, eu tenho 300. Então vamos lá. 50 todas em série. Duas a duas em paralelo, depois ligado em série, eu tenho 300. E todas em paralelo, eu tenho 600. Por que eu tenho 600? Porque tem 150 vindo para cá, eu tenho 150 passando por aqui, eu tenho 150 passando aqui, e eu tenho 150 passando aqui embaixo. Se eu somar tudo, eu tenho quanto? Eu tenho 600 amperes. Só anotei aqui para poder ver aí 4 valores de 150. Ok? Então, como que fica a especificação desse TC? 150, X 300, X 600 para 5. O X representa que eu posso fazer ligação série ou paralelo. Então, eu tenho 150 para 5, 300 para 5, 600 para 5. Então, está aqui 150 para 5, 300 para 5 e 600 para 5. Certo? Então, um único TC pode ser ligado para uma corrente de 150, de 300 e de 600 amperes. Outra forma de você expressar isso seria o quê? 150 para 150 para 150 para 150 para 5, tá? Usando aí o hífen. Já nesse caso aqui, ó, do transformador de 200 para 5, eu tenho o quê? Um enrolamento no primário ou um enrolamento no secundário. Então, a leitura já é direta, né? Eu tenho 200 passando no primário para 5 passando no secundário. Então, leitura direta 200 para 5. Nesse outro caso, eu tenho um enrolamento no primário e eu tenho um enrolamento no secundário com derivações. Olha que legal nesse caso aqui. E eu tenho uma relação de 600 para 5. Tá? Por quê? A minha relação maior aqui é de 600. Quando vai passando 600 amperes no primário, eu tenho 5 no secundário. Eu posso ter também 400 para 5. Tá? Se eu pegar nesse TAP S4 em relação ao S1, eu tenho aqui, quando eu circular 400, eu tenho 5. Então, eu diminuí aí a relação de transformação. Vamos supor que eu quero mais precisão. Então, se eu pegar entre o S1 e o S3, eu vou ter 150. Então, essa corrente máxima aqui em cima tem que ser de 150 para mim ter até 5 amperes no secundário. E a menor relação aqui é de 100 para 5. Então, no primário só pode passar 100. Como eu fiz uma redução do número de espiras aqui, eu vou ter 5 amperes no secundário. Então, como eu tenho derivações do secundário, eu uso barra. Então, eu vou ter 100
para 5, 150 para 5, 400 para 5 e 600 para 5, tá? Esse outro caso aqui, ó, de 2.000 para 5. Antes de falar desse outro caso, vamos ver aqui, ó, que foi dado aqui para mim algumas relações. De 20 para 1, 10 para 1, 50 para 1 e 40 para 1. Se eu somar tudo isso aqui, vai dar quanto? 50 mais 40, 90, mais 1 dá 100, 120 para 1. Então, se eu pegar a calculadora e dividir 600 por 5, vai dar aí 120 para 1, tá? Aqui no 2.000 para 5, eu vou ter aqui, na menor relação, 400 para 5, 1.200 para 5, pegando aqui o S3. No S4 eu vou ter 1.500 e no S5 eu tenho 2.000. Então, na bobina maior, relação maior, tá? Então, se eu quero diminuir aí a corrente que vai passar no primário, eu tenho um TC de 2.000 para 5 com derivações. Por isso que a gente vê aqueles vários parafusinhos lá no secundário do TC, tá? Vocês viram lá o TC lá nas fotos anteriores, tinha vários. Significa basicamente isso aqui, né? Usando aí como exemplo. Bom, além disso, dá para tirar mais correntes aqui, mas eu vou deixar mais para frente. Eu tenho outro exemplo lá na frente que eu vou levar isso aqui para lá e eu quero mostrar lá, tá? Isso aqui saiu da norma, só que é a versão mais antiga da norma, e eu quero mostrar a imagem que eu tirei hoje da norma mais atualizada de 2015. Bom, aqui eu tenho dois enrolamentos no primário, 2 de 400 amperes e um enrolamento no secundário. Então, esses dois podem ser ligados tanto em série. Se eu ligar em série, então aqui eu tenho 400 para 5. E se eu ligar eles em paralelo, eu vou ter 800 para 5, porque eu posso passar 400 por um, 400 pelo outro. Somando os dois, então, eu tenho 800. Então, o X aí representa a ligação série ou paralela. O hífen mostra aí entre primário e secundário o valor de corrente. Aqui eu tenho 4 enrolamentos no primário para um enrolamento no secundário. Então aqui eu posso ter 400 para 5, 800 para 5 e 1.200 para 5. Será? Sei não, hein? Vamos ver aqui. Se eu ligar todo mundo em série, eu tenho 400 passando. Se eu ligar de 2 em 2 em paralelo e ligar em série, eu vou ter 800. Então, 400 mais 400, 800. Paralelo. Aí eu ligo esse 400 mais esse 400, dá 800. Então, ligando os dois ramos aqui em série, então eu tenho 800 para 5. A outra opção seria ligar todo mundo em paralelo. Então, eu tenho 400 mais 400, mais 400, mais 400. Que dá quanto? 4 vezes 4 dá 16. Dá 1.600, não é? Então, basicamente, eu teria ali 400 para 800 para 1.600 para 5. Confere? Então, aqui tem algum equívoco aqui nesse 1.200 tirado da imagem lá da norma. Bom, agora aqui no primário eu tenho uma derivação e no secundário eu tenho apenas um enrolamento. Derivação, então, a gente usa barra. Então, eu tenho lá em cima 150 para 5 ou 200 para 5. Então, com certeza o 150 de P1 a P2 e o de 200 é de P1 a P3 para 5. Então, eu posso ter uma corrente menor ou uma corrente menor, sempre usando aqui meu fundo de escala de 5 amperes. Nesse outro caso, eu tenho apenas um enrolamento no primário e eu tenho 2 enrolamentos no secundário, que aqui não foi dado, então, de 1.000 para 5. Então, eu posso ter aqui 1.000 para 5 nesse enrolamento, 1.000 para 5 aqui, ou 1.000 para 1 ampere aqui. Esse cara pode ser de 1, esse cara pode ser de 5. Então, isso vai depender da forma como foi construído. Se eu usar só um e não usar o outro, eu não posso esquecer de curto-circuitar os terminais secundários, ok? Nessa última imagem aqui, eu tenho 2 bobinas no primário e eu tenho uma no secundário com derivação. Então, olha como ficou bacana aqui. O primário pode fazer ligação série ou paralelo, então eu vou usar o X. E aqui eu vou usar quem? Barra, certo? Então, se eu ligar esse cara aqui em série, eu vou ter aqui no primário 400.
400, essa minha linha de cima aqui de dados, ó. Entre esse ponto e esse, eu vou ter quem? 250 para 5. Desse ponto para esse, eu vou ter lá em cima 300 para 5 aqui embaixo. Se eu usar desse ponto para esse, aí sim eu vou usar 400 amperes lá em cima para 5. Lembra que quando eu tenho derivação, eu tenho uma redução do número de espira, então eu com uma menor corrente lá em cima, eu consigo atingir os 5 amperes aqui embaixo. Se eu ligar eles em paralelo, então eu posso agora usar 800 amperes em cima. Se eu usar aqui embaixo os extremos, 800 para 5. Se eu pegar uma derivação menor, eu posso passar 600 lá em cima para ter 5. Se eu pegar uma derivação menor ainda, né, para esse caso aqui, que é a única, já são feitas dentro do equipamento, o que está mudando de 250 para 500 aqui é a ligação séria ou paralelo lá em cima. Então, quando eu tiver na ligação paralelo, eu posso passar 500 amperes lá em cima e eu ter 5 no secundário. Então, olha quantas relações eu posso ter. 250 para 5, 300 para 5, 400 para 5, 500 para 5, 600 e 800 para 5, fazendo aí a ligação série e fazendo a ligação paralelo, ok? Aqui a imagem só está mostrando aqui, porque eu já tinha comentado, né? Só não tinha dado o avançar aqui no PowerPoint. Pode ser 1000 para 5 e 1000 para 1 também, então o hífen aí separa, ou pode ser 1000 para 5 também esse nosso TC. Sendo assim, então, uma derivação de 200 para 1 e de 1000 para 1. Bom, esse aqui, TC, ele tem um enrolamento no primário, 2 enrolamentos no secundário, igualzinho à imagem anterior, só que aqui ele foi dado que os dois é de 1000 para 5. Só que um enrolamento ele vai usar para proteção e o outro aí para medição, indicação ou alguma coisa assim, tá? Então, mostrando aí o porquê de você ter dois enrolamentos, às vezes, no secundário, um alimenta um equipamento, o outro alimenta o outro equipamento. Nesse outro exemplo aqui, que eu tenho 3 enrolamentos no secundário, lembra lá atrás na nossa imagem, tinha uma barra no primário, e eu tinha algumas bobinas, né? Tinha 3 bobinas no secundário. Então, esse aqui pode ser 1000 para 5, 1000 para 5, 1000 para 5, pode ser diferente as relações. Esse aqui para proteção de sobrecorrente, esse para proteção direcional e esse para medição. Então, eu tenho 3 bobinas, né, no secundário, e cada um pode ser usado para alimentar um equipamento. Então, a definição dele aqui é de 1000 para 5 para 5 para 5 amperes. Algum desses poderia ser para 1. Quando você usa para proteção, você tem um condutor muito longo, você não quer provocar queda de tensão no cabo, né? Imagina aí, entre o TC e o seu medidor, você tem aí 50, 100 metros de distância, usando um cabo com a corrente de 5 amperes passando por ele, tem uma queda de tensão um pouco alta. Então, o que acontece? Baixa a corrente para 1 ampere, para você diminuir, então, essa queda de tensão nessas longas distâncias. Aqui eu trago novamente aquele exemplo lá do início, só que essa imagem eu tirei agora atualizada da norma 2015, e ela mostra aquela mesma figura lá do começo, né, de 600 para 5, que aí a gente fez as derivações de 600 para 5, 400 para 5, 150 e 100 para 5, e eu falei das relações 20 para 1, 10 para 1, 50 para 1 e 40 para 1. Então aqui nessa norma dá para ver certinho como que você pode tirar todas essas correntes desse TC. Então, na relação aqui, ó, de 10 para 1, entre S2 e S3, se eu usar esses terminais, eu consigo obter, então, a relação de 10 para 1, ou seja, 50 para 5, tá? Então, aqui eu consigo tirar 20 para 1, que é o quê? 100 para 5. Tá aí. 50 para 1, quem é 50 para 1? 250 para 5. Em vez de você, então, fixar o seu terminal em S1 e pegando S2, S3, S4, S5, você pode também pegar S4 com S5, S3 com S5, fazendo aí, então, a combinação que você precisa de acordo com a corrente que você vai passar no primário. Sempre tentando trabalhar aí com a corrente mais próxima ali do nominal do seu circuito.
Bom, quanto às cargas nominais, da mesma forma como foi falado lá para o TP, os TCs também vêm por norma definindo algumas cargas nominais, né, de 2,5 VA, 5 VA, 12,5 VA. E aí ele traz aqui a sua impedância, no caso aqui de 200 VA, 8 ohms de impedância. Eu vou destacar ele porque já já a gente vai fazer aqui uma continha mostrando que chega a esse valor. Isso na versão anterior da norma, 6856. Já na versão nova, a de 2015, eu estou trazendo os dois, caso vocês aí se deparem com isso ao longo da vida profissional de vocês, tá? Tem muita coisa aí antiga que vocês vão precisar saber de onde veio, então vocês vão ter que ver de que época foi feita para saber se foi dimensionado com que norma, com o que era especificado naquela época, tá? Então, na norma nova, ele traz algumas tabelas aí de potência, de impedância, para algumas situações. Eu listei aqui, não trouxe, tá? Todas, mas eu listei aqui. Cargas com fator de potência de 0,9 para 5 ampere, carga com fator de potência de 0,5 para 5 ampere, ele traz a tabela. Se a carga que for conectada era com fator de potência unitário e o TC é de 1 ampere, ele traz uma outra tabela. E se a carga tem fator de potência aí de 0,9 ou próximo disso, né, para corrente de 1 ampere, ele traz uma quarta tabela, então, representando aí essas cargas. Essa tabela representa a primeira aqui, marcada com a cor diferente. Vou até marcar aqui, ok? Então, aí eu tenho a potência em VA. Com base nessa potência, ele me dá aqui algumas características da minha carga. Então, e aí ele me dá qual que é a impedância de acordo com a potência do meu TC. Então, sempre que eu for dimensionar um TC, eu tenho que levar em consideração a carga total, né? A potência total, que representa o quê? O meu equipamento ligado lá, mais o meu cabo, né? Meu conector. A gente viu isso lá para o TP. Uma distância longa provoca queda de tensão, tem uma corrente, imagina, tem uma corrente de 5 ampere passando pelo condutor, então você tem que levar isso em consideração. Pegando aqui então a impedância do nosso transformador de corrente de 200 VA, por isso que eu destaquei ele lá atrás, 200 como carga total para 5 ampere, eu tenho aí uma impedância de 8 ohms. Foi assim que foi composta então aquela tabela na época da norma. A equação então para calcular aqui a carga total vai ser o que? A do seu equipamento mais aí a queda de tensão, né, a impedância aí no seu condutor, no fio que vai, no fio que volta, e a impedância, então, as características do seu cabo, tá? A norma também trazia na época, né, a versão antiga aqui, algumas características dos meus aparelhos. Olha que legal aqui que ela já separou entre os meus equipamentos analógicos e meus equipamentos digitais. Então, um amperímetro registrador aqui, ó, no analógico, ele tinha uma potência de 15 a 5 VA e no digital de 0,15 a 3,5 VA. Olha a diferença que tem entre eles. Por isso que eu deixei esse destaque na aula passada, só que lá ele não trazia essa diferença, ele trazia só os analógicos, só os eletromecânicos. Então ele foi dado aí vários watímetros, registradores, indicadores, as potências em VA para você dimensionar. É interessante que você sempre trabalhe próximo da potência nominal do TC. Nunca deixe um TC com sobra. Se o TC é de 12,5 VA e a sua carga é de 5 VA, é interessante que você pegue então um TC com uma potência próxima à da sua carga total, ok? Porque só assim você vai garantir a segurança do seu equipamento. Como assim, professor? Lembra do fator de segurança que eu falei para vocês que o TC ele vai saturar a corrente no secundário de acordo com a corrente máxima? Isso é feito em função da potência máxima dele. Então, se você trabalha com a potência inferior, vai acontecer ali no secundário um valor acima do esperado e o seu equipamento pode ser danificado. Então, a tabela na sequência aqui agora, ela mostra para a gente aqui um gráfico de perdas nos condutores de ligação do TC, que você já deve considerar, então, a soma disso aí lá junto com a sua carga. Então, eu tenho um cabo aqui de 1,5 e mostra aqui o comprimento total do cabo, tanto ida como volta. Então, aqui, ó, vamos supor aqui 100 metros, eu tenho uma perda de 35 VA para uma corrente de 5 ampere
ali no secundário. Então assim você consegue dimensionar a sua carga total também, para poder ver qual que é a potência do TC que você precisa adquirir para ser colocado no seu sistema. Certo? Vamos fazer um exemplo de aplicação aqui. Ó, calcular a carga do transformador de corrente destinado à proteção direcional de um consumidor industrial. O fio de interligação é o de 10 mm de seção transversal e tem um comprimento de 100 metros, ou seja, 50 para ir, 50 para voltar. A carga do relé digital é de 6,5 VA. Olha que ele usou um relé digital. Carga do relé digital, 6,5 VA. Então, pegando aquela equação, substituindo os valores, né? Então, eu tenho aqui a carga do relé, eu tenho aqui as minhas características da minha resistência e reatância do condutor, ok? Isso aqui já está usando como base aquele dado do exercício lá da aula passada, tá? Eu mantive os mesmos dados, 2,2 aqui ohms por quilômetro. Não foi dado lá, mas aqui eu tenho de 0,12, né, ohms por quilômetro em relação à reatância. E eu tenho a corrente de 5 amperes. Fazendo as continhas então aqui, eu vejo que a minha carga total é de 12 VA, que é 6,5 do meu equipamento e 5,5 do meu condutor. Então, eu vou ter que pegar um TC próximo de 12 VA, que vai ser o quê? O de 12,5 VA. Aqui está só isolando a parte do condutor, né? Mostrando então aí que a minha perda ali é de 5,5 VA e o TC selecionado então é o de 12,5 VA. Nada de colocar TC com sobra, hein? Colocar um TC de 50 VA aí porque a minha carga é 12. Não, sempre tem que colocar o mais próximo possível em relação ao fator de segurança. Qualquer coisa que vocês não entenderem, mais detalhes que vocês não entenderem que eu estou falando aqui, às vezes eu estou passando por cima, porque essa informação para mim não é importante aqui agora, porque o que eu preciso saber é que vocês entendam o que é um TC, relação de transformação. O que eu preciso mostrar para vocês é os medidores, né? O medidor pega a corrente. Eu poderia falar, ó, o TC é a relação de transformação aqui para vocês. Simplesmente sim, e já estava ótimo para mim, tá? A explicação do TC e o TP, ela não faz parte do nosso ementa, mas eu estou tentando mostrar tudo que existe aqui para você especificar, caso vocês for comprar um TC aí para poder fazer a medição de energia ou indicação de painel, certo? Então, tem dúvida? Corre na norma. A norma ela é muito completa em relação a isso. Bom, e o fator de sobrecorrente, ou conhecido como fator de segurança, né, na norma? Bom, ela define um fator de segurança de 20 vezes a corrente nominal, quando o TC for utilizado para serviço de proteção. E para serviço de medição, esse fator de segurança fica em torno de 4 a 10 vezes a corrente nominal. Já no caso de você ligar uma carga no transformador de corrente inferior à carga nominal deste equipamento, o fator de sobrecorrente é alterado, sendo inversamente proporcional à referida carga. Consequentemente, a proteção natural que o TC oferece ao aparelho fica prejudicado. Isso quer dizer o quê? Quando ele for saturar, né, que ele entrar na curva de saturação, a corrente já vai estar muito alta no secundário. Vamos entender melhor usando aqui a nossa equação. Qual que seria o fator de segurança, então, para uma situação? Vou pegar aqui, eu tenho uma carga de 10 VA nominal e eu tenho lá no secundário uma de 10 VA, tá? E um fator de segurança aí, não vamos definir ele aqui não, só vamos fazer aqui e ver o que vai dar. 10 sobre 10 dá 1, uma vez o fator de segurança, e eu tenho o próprio fator de segurança. Agora vamos imaginar que eu coloque uma carga de 5 VA no secundário, uma carga menor. 10 dividido por 5 dá 2, então eu vou ter um fator de segurança 2 vezes o que foi definido. Então, a corrente que vai saturar o transformador, a corrente que vai estar submetido a essa carga no secundário, ela vai ser o dobro em relação ao meu fator de segurança, que já foi definido, que era de 20 vezes para equipamento de proteção ou de 4 a 10 vezes para um equipamento aí de medição. Então, desta forma, ó, a saturação do transformador de corrente só correrá para valor de F1 superior ao fator de segurança, né, que é o valor nominal, o que submeteria o aparelho a uma grande intensidade de corrente no secundário. Tá aí.
Vocês viram aí então que eu tenho que trabalhar com a potência no secundário do meu TC próximo à potência nominal do meu TC. Nada de deixar TC aí trabalhando em vazio. Algumas vezes é necessário inserir uma resistência no circuito secundário para elevar o valor da corrente secundária do TC quando os aparelhos a serem ligados assim o exigirem. Tá? Então você pode aí, se for necessário, colocar ali uma impedância, uma resistência para aumentar esse valor. Então, de alguma forma você não tem outro DC, você então consegue fazer essa adaptação ali. Bom, o que é muito comum, já que ele suporta nominalmente 50 vezes a sua corrente nominal por 1 segundo. Então, esses equipamentos aí, ele tem condições de suportar essa corrente aí 50 vezes durante 1 segundo. Se a proteção atuar, não vai acontecer nada ao seu equipamento. Mas se for o caso, se for necessário, você coloque aí então uma resistência no circuito. Exemplo de aplicação, vamos ver aqui. Calcular o fator de sobrecorrente de um transformador de corrente destinado ao serviço de proteção, quando no seu secundário há uma carga ligada que vale de 0,4 mais J 0,7 ohms, através de um fio de cobre de 4 milímetros e 15 metros de comprimento. Então, fazendo aí a carga total, eu vou chegar a um valor de 22,5 VA. Então, o nominal seria 25 VA, tá? Então, eu vou pegar aqui um TC 25 VA ou C25 na metodologia antiga. Vou mostrar aqui na norma nova mudou. Não é assim que você define mais o nosso TC. Fazendo então o fator de segurança aí, o nominal é 25 por 22,5, cai a minha carga total, vezes o fator de segurança para TC para proteção, que é 20 vezes a corrente nominal, eu vou achar um fator de segurança então de 22,2. Então, em vez de a proteção atuar com 20 vezes, ela vai atuar com 22,2 vezes a corrente nominal, certo? Então, ó, neste caso, os relés seriam atravessados por uma corrente de 22,2 vezes maior do que a sua corrente nominal de operação. Para a maioria dos aparelhos de medida, se fosse o caso, este valor não afetaria a integridade do instrumento, até porque passou o quê? 2,2 vezes do que a gente já tinha programado, que era 20 vezes, né? Esses equipamentos aí suportam um bom valor de corrente. Tensão secundária. Bom, a tensão nos terminais secundários de um transformador de corrente está limitada pela saturação do núcleo. Então, a tensão nominal pode ser obtida diretamente em função da carga padronizada do TC e que é o resultado do produto da sua impedância pela corrente nominal secundária e pelo fator de sobrecorrente. Ou seja, a tensão então no secundário vai levar em consideração o fator de segurança, né, se for para medição ou para proteção, a impedância da minha carga no secundário e a minha corrente que está circulando no secundário. Então a minha tensão depende diretamente aí da minha impedância, da minha carga e da minha corrente que está ali circulando no primário e transferida para o meu secundário, ok? Bom, para não ficar muito longa a aula, vamos parar por aqui. E aí, então, na próxima aula, a gente fala um pouquinho mais sobre TC e a gente explora um pouquinho da questão da classe de exatidão e como que a norma agora define a especificação de um TC, ok? Então, um forte abraço e a gente se vê na próxima aula.